Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Olha aqui, ó, o nosso cupom GODOY1x te dá bônus em dobro. O link está na descrição do vídeo, no nosso comentário fixado. Deixa ali para vocês, tá? Acessou por ali, baixou um xBet celular de vocês, insere o nosso cupom, pega bônus em dobro, faça o seu palpite vencedor e aproveite os jogos de hoje da Champions League. Tem o jogo do PSG com o Barcelona, tem o jogo do Borussia Dortmund com o Atlético de Madrid, tem Campeonato Brasileiro, tem Bahia e Fluminense, então aproveite tudo aí na 1xBet com o nosso cupom GODOY1x. Fechado? Galera, nós temos 3 assuntos aqui diferentes. Eu vou tentar aqui trazer de uma forma bem enxuta para não gastar muito tempo de vocês. Vamos começar falando, o Marcos Braz participou ali de um bate-papo com o ex-goleiro do Flamengo, Getúlio Vargas, né, que hoje ele é um comunicador, né, trabalha na Band, ele tem também um podcast que se chama O Mundo GV, e ele abordou ali vários assuntos. E ele passou por um tema que, assim, a gente havia falado e conforme o tempo vai se passando, alguns personagens envolvidos vão falando e o quebra-cabeça vai se montando e ficou muito claro, né? O Marcos Braz falou sobre aquele capítulo, né, do preparador que deu o soco no Pedro. Cara, como o Flamengo perdeu um ano por um capítulo tão evidente e que ali era necessário uma atitude mais rápida, né? Eu lembro bem que quando a gente ficou sabendo, né, desse episódio, na hora já busquei informação, eu tava numa live com vocês e eu falei, gente, trouxe pra vocês, era mais ou menos assim, o Flamengo vai se representar às 9 horas, essa reunião, o que o Sampaoli falar vai ser determinante pro ano do Flamengo. Dito e feito. A informação que a gente recebeu na hora, passei pra vocês, os capítulos foram mostrando e agora as declarações, o Spindel falou e agora foi a vez do Marcos Braz falou, que depois daquele, cara, quando o treinador perde a confiança do elenco, não tem o que se fazer. Na verdade tem. Acabou. Aquele ali é um elo que, ainda mais no futebol, cara, com o elenco que o Flamengo tem, você não vai conseguir mais unir aquilo ali. Aquilo ali acabou. Então, um capítulo. Cara, foi um jogo que o Flamengo venceu, uma virada, gol de falta do Arrascaeta. O Flamengo venceu, só era melhor ter perdido. Até porque, se tiver... Olha como é que a história é louca. Se o Flamengo tivesse perdido aquele jogo, estivesse perdendo, tava 2-0, talvez pela necessidade do resultado, o Sampaoli iria colocar o Pedro, iria botar ele pra jogar, o Pedro não ia ter se recusar a aquecer não ia gerar uma má gestão de um membro da comissão, não ia ter soco, talvez as coisas iriam andar. A partir dali desandou, Marcos Braz mais um, depois do Spindle foi mais um a confirmar. Cara, que situação que o Flamengo passou por uma irresponsabilidade, várias, né? Agora, claro que o soco, né, nem se compara. Agora vamos falar sobre o Palmeiras, porque o Palmeiras ele acabou dando ali uma boa aula para o Flamengo. Não só para o Flamengo, todos os clubes do futebol brasileiro, mas o movimento da negociação do Felipe Anderson acaba sendo uma aula direta para o Flamengo. E o porquê? Não estou dizendo em relação ao atleta, se ele é bom ou se ele é ruim, se você acha ele bom, se você acha ele ruim. Não estou dizendo sobre valores, não estou dizendo sobre se ele vai dar certo ou não. Ele pode dar errado, ele poderia ser um pereba, que ele não é, né? A gente que acompanha aí futebol italiano, a gente que acompanha o Felipe Anderson sabe que ele não é um pereba. E ele pode dar errado. Não dá pra gente fazer futurologia. Mas foi o andamento da negociação. Sigilosa, não vazou nada. E aí é uma aula pro Flamengo, cara. É uma aula pro Flamengo. O Palmeiras surpreendeu todo mundo. Do nada, ontem, o Palmeiras foi e jogou essa postagem. 11 temporadas seguidas no futebol europeu com assistência, dribles e golaços, bora ver as skills do meu novo meia e deixar uma mensagem de boas-vindas para ele aqui, família. O Palmeiras não usou em nenhum momento, durante o período da negociação, explanou a negociação como um ato político, como é feito. Porque aí ganha aquela moralzona, se prejudica. Muitas vezes se prejudica fazendo isso, mas se prejudica institucionalmente. Mas se dá bem porque, tô negociando, tal, tu fica vaidoso. Então, cara, no silêncio, no sigilo, não vazou. O que tem que ser, a exceção é vazar. A exceção é vazar. No Flamengo, a exceção é não vazar. E eu quero ver se vocês são bons, têm uma boa memória. Últimas contratações do Flamengo que não foram vazadas. Vocês lembram? Se vocês lembrarem, comenta aí que eu vou dar uma conferida para ver se vocês estão bons de memória. Porque é a exceção da exceção da exceção da exceção. Uma contratação importante, no sigilo, profissional ali, ó, anunciou quando já está com pré-acordo assinado e pegou todo mundo de surpresa.
O que não pode pegar você de surpresa, e é um tema que eu tenho sempre muito cuidado para trazer para vocês, tem uma atualização de informação que foi agora do Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro. Ele falou com um veículo, foi com a Tupi, sobre esse terreno do gasômetro, sobre essa relação do Flamengo com o estádio. É um tema que eu tenho muito cuidado. Deixa eu primeiro ler aqui qual foi a fala do Eduardo Paes. Ele falou o seguinte: é um terreno, no caso do gasômetro, de propriedade da Caixa. O Flamengo vai ter que comprar aquele terreno. Estive com o presidente Landim essa semana. Nós estamos modelando uma operação financeira que leve em consideração alguns ativos do Flamengo para que a gente possa sair com uma solução para o Flamengo e para a cidade, foi o que falou o Eduardo Paes. Vamos só entender aqui, mas é um terreno de propriedade da Caixa. Alguém aqui não sabe que aquilo ali é um terreno de propriedade da Caixa? Tá bem claro que todo mundo sabe. Perfeito. O Flamengo vai ter que comprar aquele terreno. Isso é óbvio, né? Ele não vai emprestar. Então, até o momento, o Eduardo Paes falou alguma... Não, nada, né? Falou obviedades. Estive com o presidente Landim essa semana. Como a gente já sabe, né? O Flamengo está buscando, isso é verdade, o Flamengo tem reunido, está buscando, essa negociação. E agora que é importante, nós estamos modelando uma operação financeira que leve em consideração alguns ativos do Flamengo para que a gente possa sair com uma solução para o Flamengo e para a cidade. Pois o que acontece? Não tem a solução, está ainda se pensando, está modulando. Eu fico muito chateado com esse tema e aí eu falo com toda a franqueza, com toda a sinceridade para vocês, porque parte muito dos meus colegas mesmo da imprensa, que tratam esse tema para vocês clicarem, para vocês darem curtida, para vocês engajarem, para vocês darem audiência. Eles precisam, obviamente, todos nós precisamos da audiência de vocês. E aí eles trazem esse tema como se fosse na minha época de criança, que era craque novo no Mengão na capa do Jornal Lance. E eu ia lá, ficava dando 50 centavos, 75 centavos, R$1, porque eu queria o Batistuta no Flamengo. Eu ficava todo dia comprando aquela porra daquele jornal, daquele vai e vem, que não me dizia nada. Hoje, o mecanismo ele é o mesmo. Falam para vocês sobre o estádio do Flamengo de uma maneira que eu, com muita tristeza, eu tenho que reconhecer, que parece que semana que vem o Flamengo vai estar lá, o Landim vai estar lá dando minhocada no terreno e começa a construir, e 2025 já tem jogo marcado. Cara, isso me dá uma revolta. Vocês conseguem perceber e interpretar a fala do prefeito? Que é bem embrionário, que a solução financeira ainda não tem, que o modelo... Tá tudo bem embrionário, que você precisa de laudos técnicos sobre... Vocês entendem isso? Então assim, cara, eu fico extremamente revoltado, chateado por vocês, mas revoltado sem corporativismo, com um meio que trata de uma forma tão, para vocês, tão rasa e tão enganadora. Então peguem essa fala agora do prefeito, independentemente se você gosta ou não pelo lado político, pouco me importa. Entenda, cara, interprete que é bem embrionário. Existe um movimento do Flamengo, o Flamengo quer, sim, o Flamengo quer. Administrativamente o Flamengo demorou para mostrar algumas condições de como ele ia querer do aspecto de não, a gente vai criar isso aqui, vai ter isso aqui, porque é mais do que a construção do estádio, já falamos isso há mais de um ano. Aí a partir dali, cara, é tudo especulação. Tudo especulação. É uma negociação burocrática, tem aspectos que envolvem o Estado, a gente sabe de todas essas burocracias que acontecem. Então, cara, o que falam a mais, infelizmente, é pra te pegar de trouxa. É pra te pegar de trouxa. Então, pega bem esse texto aí que a gente compartilhou, dessa fala agora do Eduardo Paes. Beleza, galera? Um grande abraço a todos vocês, continuem se cuidando. Se for sempre possível, deixar aquele like, compartilhar os vídeos com os amigos rubro-negros para fortalecer aqui a nossa comunidade, tá certo? Grande abraço a todos, se cuidem, a gente vai se vendo. Valeu!